Hi, girls and boys from 60th year. Eu disse, olá, meninas e meninos do sexto ano E. Estou aqui para mais uma aula com vocês sobre o PDF que eu acabei de enviar, porque eu não acho certo a gente enviar somente o documento escrito, principalmente quando se trata de uma língua estrangeira, como eu sempre falo nos vídeos aulas que faço. Só o documento escrito não adianta muito, porque o aluno só vai decorar a escrita e não vai aprender a falar nenhuma palavra. E quanto à minha imagem no vídeo, também eu acho que é importante para a aula ficar um pouco similar às aulas presenciais, para dar uma ênfase melhor, tá? Dar uma motivação melhor às aulas remotas. É super importante isso, principalmente com língua estrangeira. Eu acho que com todas as disciplinas, mas com língua estrangeira, eu envio o PDF e faço vídeo falando, explicando este PDF, porque só o PDF, só o documento escrito vocês irão apenas decorar como é que se escreve. E nós sabemos que nós escrevemos de uma maneira, pronunciamos de uma maneira, se não soubermos como é a pronúncia da palavra, de acordo com a língua, com os falantes, a gente vai pronunciar as palavras de maneira errada, tá? Então, hoje nós vamos estudar pronomes pessoais. Olha o nome em inglês, personal pronouns, tá? E já é começando a terceira unidade. Por que eu estou passando esse assunto para vocês? Pronomes pessoais. Porque nós vamos começar a estudar verbo. Depois deste conteúdo, o próximo será verb to be, tá? Verbo ser ou estar. E nada mais justo do que iniciarmos verbos após estudarmos pronomes pessoais para sabermos quais são essas pessoas do verbo em inglês. Porque em português nós sabemos, vocês já sabem, vocês estudam lá desde as séries iniciais, que as pessoas do verbo são, em português, são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Mas em inglês vocês não sabem ainda, porque vocês estão começando o inglês agora. Como eu já falei, geralmente o estudo da língua inglesa no fundamental começa-se a partir do sexto ano, tá? E como eu já falei, eu vou trabalhar verbo, é preciso eu ensinar vocês os pronomes pessoais, personal pronouns. Aí eu fiz a figura de uma menininha no punch, essa menininha de vermelho aí. Coloquei primeiro uma frase, depois eu resolvi colocar outras palavrinhas em volta. Eu coloquei I am a student, que significa eu sou uma estudante. A frase pode ser usada também no masculino, mas aí está no feminino, que é como se fosse a menininha falando. Eu sou uma estudante. Depois eu resolvi colocar entre parênteses personal pronouns e em volta colocar outras palavras, como por exemplo, she, S-H-E, I, só a letra I, he, H-E, e o, Y-O-U, o I, W-E, they, T-H-E-Y, et, et. Essas palavrinhas aí são os pronomes pessoais que vocês vão aprender a partir de agora, tá? Vamos lá, prosseguindo. Escola Municipal Professora Maria Eugênia Guedes, 26 de junho de 2021. Preste atenção, o nome da escola não precisa mudar para o inglês, passar para o inglês, porque nome de repartições públicas, instituições públicas, não precisam serem traduzidos de uma língua para outra. Bem assim, são nomes de municípios, nomes de cidades, nomes de pessoas, não há necessidade de traduzir, tá bom? A Maria daqui do Brasil, ela deve ser chamada de Maria lá, para onde ela for. A Mary de lá também, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Dinamarca, sei lá, de outros países, não sei nem se Dinamarca fala inglês, né? Eu sei que são muitos os países que falam inglês, mas agora não dá para enumerá-los aqui. Vai ser Mary, tá?
Mas você não vai chegar, eu não sei se eu já falei em algum vídeo para vocês, em algum lugar falando Rio de Janeiro, River of January. Não, Rio de Janeiro. Em qualquer lugar que você for, o Rio de Janeiro do Brasil é Rio de Janeiro, tá bom? Agora a data, professor, você colocou aí diferente, porque a vírgula a gente é acostumada, a gente costuma datar na escola e a vírgula vir depois da palavra Guedes. Mas em inglês, a data vem depois do dia e do mês para separar o dia do mês do ano, tá bom, gente? Eu coloquei data aí para vocês irem acostumando com a ideia da data em inglês. Lembrando que data em inglês, do dia 1º do mês até o dia 31º é em ordinal, tá? Em português, só o primeiro dia do mês que é em ordinal. Os outros dias são em cardinais. A gente fala 1º de julho, primeiro, tá? A gente não fala um, a gente fala primeiro. Depois a gente segue 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é mesmo? Em inglês não, em inglês vai de 1º até 31º, tá bom? E aí fica assim, ó, 26th, tá? Que é 26º, é 26th. June, né, que é junho. O 2021, se fosse pela lógica, 2000 é 2000, 21 é 21, seria 2021. Mas não é assim. É a cultura de lá que exige que se fale primeiro o 20 e depois o 21, tá bom? Então, 2021 é 2021. Prosseguindo, teacher, Ilza Maria Saldanha Ribeiro, Discipline English Language. Unit Third, já é a terceira unidade, viu? Year 60 E. Personal Pronouns, eu destaquei aí com letras roxas, tá? Personal Pronouns significa pronomes pessoais. Aí o aluno pode perguntar, mas professora, o nome pessoais não é pronouns? Ou, aliás, não é o primeiro lá em inglês? E por que em português é o último? Que negócio é esse? Gente, é porque em inglês, primeiro fala-se a qualidade, a característica, o adjetivo, depois o ser, que é o substantivo, tá bom? Primeiro vem o substantivo, aliás, primeiro vem o adjetivo, depois o substantivo, né? Por isso que eu falei qualidade, característica, porque qualidade, característica é adjetivo, tá? Depois o substantivo é o ser, tá? Primeiro vem também a locução adjetiva, que faz às vezes adjetivo, depois o substantivo, tá bom? Personal pronouns. Se eu for falar menina bonita, em inglês eu falo primeiro bonita, bonita menina, tá bom? É assim. Então, prosseguindo. Personal pronouns, pronomes pessoais. São também as pessoas do verbo ou subject pronouns, pronomes sujeitos, porque eles substituem os nomes dos seres nas frases, tá? Quer dizer, eu já falei para vocês que eu vou trabalhar verbo. E esses pronomes pessoais, eles são também as pessoas do verbo, tá? Que são as pessoas que nós usamos para conjugarmos os verbos nas frases que nós escrevemos, que nós falamos, tá bom? E eles também, na função sintática, eles têm a função de pronomes sujeitos, porque eles são sujeitos das frases. Quando eu digo eu sou professora, qual é o sujeito da frase? Eu. Quando eu digo você é um estudante, qual é o sujeito da frase? Você. Então, eles são pronomes pessoais, são pessoas do verbo e são pronomes sujeitos, tá bom? São eles, com letras roxas aí. Ou, aliás, com letras, eu mudei aí, com letras pretas, não é? Com roxas é a tradução. I se escreve somente a letra I, tá bom? I significa eu, tá? E o lá na frente, Y-O-U, significa você ou vocês. Pode ser tu ou vós também. Porém, quando a gente traduz do inglês para o português, a gente traduz mais como você ou vocês, a depender se for singular ou plural. Tá bom, gente? Porque até mesmo em português é difícil a gente usar esse tu correto e o vós, tá? O vós a gente não usa nunca. É muito difícil. Às vezes até usa, mas raramente. E o tu a gente usa em discordância com o verbo. A gente vai falar, ao invés de falar tu fosse, a gente diz tu foi,
não é mesmo? Então, melhor usar você ou vocês, porque a gente fala correto. Vocês foram, você foi, não é mesmo? Depois de you, que significa você ou vocês, vem he, que se escreve HE, tá? Mas se lê ri. Se você não soubesse a pronúncia, você iria ler como e, porque o H para nós no início da palavra é mudo. Em inglês, muitas vezes, ele tem um som de R no início da frase, tá bom? Então, a pronúncia é ri, ri. O H tem um som de R e o E tem o som de I. Ri significa ele, e eu escrevi gente na frente. Por quê, professora? Porque tem um outro pronome que significa também ele e significa também ela, que não é gente, não se refere a gente, se refere a uma coisa, um animal, uma planta, um objeto qualquer, menos gente, tá? E lá do outro lado, nós temos abaixo de I, que só a letra I, que significa eu, she. She significa o quê? Ela, também gente, tá? Porque tem um outro pronome que significa ela, que não é gente. She escreve como SHE. Depois vem o pronome lá, que significa ele ou ela, que não é gente. Olha lá, it, 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 a mesa, ela, a mesa, it, o relógio, it, o gato, it, a onça, ela, a onça, ela, a planta, tá? It significa uma coisa, um objeto, uma planta, um animal. Não significa gente, mas significa ele ou ela, tá? Aí vem abaixo aí da palavra gente, o I, nós. O I se escreve W-E, nós, tá? O W em inglês, nas palavras, muitas vezes tem a pronúncia de V, mas na maioria das vezes é U, tá, gente? O I, nós. Aí vem lá na frente, ó, they. They significa eles ou elas. Muitos falam they, mas a pronúncia mais comum entre os falantes é essa que coloca a língua entre os dentes. They, desse TH, they, tá bom? They, eles ou elas. Já é plural de she, they é plural de she, de he e de it, tá? They significa eles ou elas, para pessoas e coisas, de um modo geral, animais, tudo, no plural, eles ou elas, tá bom? O plural de I, que significa eu, que é só I, é o I. Plural de eu é nós, tá? O plural de you é you mesmo. O plural de he, she e it é they. T-H-E-Y, que é eles ou elas. Prosseguindo. Veja os personal pronouns nas frases a seguir. Olha, agora eu coloquei os pronomes pessoais com letras roxas e as demais palavras com letras pretas, ok? Presta atenção. A primeira frase, I, que é só a letrinha I, significa eu. I am a student. Eu é I am, sou a, um ou uma antes de palavras que começam com fonemas consoantes. Lembram da aula anterior sobre artigos? Então, I am a student, eu sou um estudante. Pode ser também no feminino. Eu sou uma estudante. A frase vale para o masculino, para o masculino e para o feminino, tá? A outra, you are a teacher. Você é um professor. E pode ser também no feminino, você é uma professora, tá bom? Porque professor, teacher, pode significar professor ou professora. Lembrando que you are é usado no singular e no plural, tá, gente? E o are só significa é ou está quando vem com you, tá? Porque na terceira pessoa é ou está é is, tá bom? Vão aprendendo isso aí. A próxima frase lá, ó, que começa com T. They are teachers. They are teachers. Eles são professores. Pode ser também uma frase usada para se referir a elas, porque they significa elas também, teachers
também significa professoras. Professoras ou professores. Não sei se vocês já ouviram falar, mas professor de nível, até nível fundamental, nível médio em inglês é teacher. Agora, de nível universitário é professor. Tá, gente? A próxima frase. She is an artist. She is an artist. Quer dizer, ela é uma artista. Lembram que eu falei lá de artigos? A significa um ou uma antes de nomes que começam com fonema consoante. An é usado antes de nomes que começam com fonemas vogais. E olha aí, Arce, né? Arce começa com fonema vogal. She is an artist. Ela é uma artista. A outra frase. He is an artist. Ele é um artista. A outra. It is my dog. Ele é meu cachorro. Vocês sabiam que a frase pode significar também é meu cachorro? Pode ser também, tá? Pode ser it is, pode ser usado também para iniciar a frase. É ou com a palavra é ou está, tá? O verbo é, o verbo na forma terceira, na terceira pessoa mesmo, né? É ou está. A próxima frase, you are sisters. Vocês são irmãs. You are sisters. Vocês são irmãs. O dever de casa, tá? Eu não sei se eu escrevi aí a devolutiva, mas se eu não escrevi, a devolutiva será até a próxima aula, mas a próxima aula será segunda-feira, porque eu acho que essa aula é para sábado, tá? Eu posso usar esse vídeo em outras aulas, mas essa agora mesmo foi gravado para a aula de sábado, está sendo gravado para a aula de sábado, dia 26, tá? Então, está muito em cima para a devolutiva, segunda-feira. Eu peço que vocês me devolvam até dessa segunda a 8, tá bom? Assim? Ok. Então, olha aí o dever de casa. First, traduza para o português. Eu coloquei 2 Os aí, mas é só um. Os personal pronouns a seguir. He, você vai escrever na frente. O que é que significa essa palavra? Tradução para o português. Lá na frente, o I, W-E. Vai fazer a mesma coisa, escrever na frente o que é o I em português. E o eu coloquei 2 traços, porque o significa 2 palavras, tá? De eu não coloquei 2 traços, mas era para ser 2 traços também. Significa 2 também. She significa uma palavra só. It também significa 2 palavras, tá? Second, complete as frases com I, you, he, she, it, we ou they. Letra A, traço, are students, B, traço, is a teacher. Esses sisters aí não existe não, tá? Pareceu aí de ousado. Desculpa. C, are sisters e D, is my dog. Para completar, e abaixo eu coloquei God blesses you. Deus te abençoe, ou Deus abençoe você. Jesus loves you. Jesus te ama, ou Jesus ama você. Né? Very much, muito, muitíssimo. Estude. Bye bye é uma das formas que a gente usa para despedir. Bye bye, goodbye, so long, né? Tudo significa tchau, até logo, tá? Até a próxima vez. Mas até a próxima vez fica assim, ó. See you next. Ok? Até na próxima semana. Mas não é. Nós temos aula sábado, não é mesmo? See you on Saturday. Até sábado. I went. Eu fui. I went. Eu fui.